Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos aqui com o piloto Lucas Simões, um piloto muito conhecido nos rallies nacionais, e agradeço desde já a sua participação. Obrigado eu, prazer é meu, é sempre bom a partilha de conhecimento e um bocadinho falarmos do nosso percurso e estou ansioso por falar um bocadinho aqui. Então, de onde nasceu a sua paixão por este desporto? A minha paixão nasceu nas motas anteriormente. Muitos pilotos começam pelo karting, não foi o meu caso. A minha paixão sempre foi mais as motas. Portanto, eu comecei muito cedo nas motas no Campeonato Nacional de Trial, aos 5 anos. Lembro-me que perfeitamente comecei nas motas por uma causalidade. Eu nasci em França, vim para cá, para Portugal, muito cedo, com meses. Mas ia sempre lá à França e lembro-me de ver um vizinho que foi oferecido uma moto na altura e ele detestava. Sempre que colocava a moto a trabalhar os pais ele não queria e a uma altura foi-me oferecida a mim. Foi muito porreiro oferecerem. E pronto, e começou aí a paixão pelas motas, um bocadinho para contextualizar, e depois foi para o trial. Portanto, eu queria começar a competição e estava aí entre o motocross e o trial. E depois decidi, a minha família levou-me a ver tanto uma prova como a outra e depois acabou por começar a fazer trial, porque foi aquilo que mais me interessou. Depois fiz o Campeonato Nacional de Trial até aos 12, tive uma lesão depois grave no joelho, parei por completo tudo o que era desporto e aos 17, um bocadinho por influência de amigos, tínhamos um colega nosso que acompanhava. Comecei a fazer o Campeonato Nacional de Rallycross aos 17 e depois passei para os rallies, que é ainda onde hoje eu me encontro. E conte-nos um bocado como é que foi o início da sua carreira nos rallies. O início da minha carreira foi um bocadinho por aí, foi no Campeonato Nacional de Rallycross. Eu não conduzia, portanto não sabia meter mudanças, nada. Tinha andado muito pouco de karting, só apenas naqueles kartings de aluguer, mas desde que andei lembro-me que adorei a sensação e foi um bocadinho por aí. Depois comecei a fazer o Campeonato Nacional de Rallycross, super a iniciação até 1400, fazer com o Peugeot 106 XSI e pronto, e depois fiz um ano. Lembro que depois passei para o Campeonato Norte de Rallys e foi aí onde comecei, Campeonato Norte de Rallys. Depois fui para o Campeonato Galego, fiz um ano e depois Nacional, onde hoje me encontro. E qual foi o seu primeiro título da carreira? O primeiro título das motas, portanto as categorias algumas que disputei, os infantis, a promoção, e depois nos rallies foi mesmo o vice-campeonato em 2019, depois o campeonato norte de rallies em 2020 e foram os meus títulos de rallies até hoje. Tinha alguém que o inspirou a entrar no mundo dos rallies? Que me inspirou, lembro perfeitamente de receber, talvez em 2002, aqueles carros telecomandados, e eu lembro de ver o nome Sebastian Loeb na porta, e pronto, foi um bocadinho uma inspiração e que adorava. Portanto, sempre que saía da escola, pegava nos carrinhos, tinha dois, lembro-me, dois Citroëns, e brincava com eles. Portanto, foi sempre um piloto que acompanhei e que tinha bastante paixão em vê-lo. E depois foi um bocadinho por amigos, portanto tinha algumas pessoas que me inspiraram, que eram próximas de mim e ainda hoje são, e foi por aí. Qual foi o troféu que o mais marcou na sua carreira? O troféu foi sem dúvida o Campeonato Norte, do Norte de Rallies, foi sem dúvida esse. Estava a disputar o Campeonato Norte já há algum tempo, portanto foi uma fase também muito inicial dos rallies e sem dúvida que consegui conquistar o Campeonato Norte. Foi muito bom, sem dúvida que até hoje foi o título que mais me marcou. E houve algum rally que o marcou de uma forma especial, tanto pela negativa ou pela positiva? Sim, há alguns que marcam pela positiva, outros pela negativa, é normal, mas pela positiva tenho bastantes, obviamente. A primeira participação no Rally Serras de Faf, muitos anos acompanhei do lado de fora, portanto, passar pela primeira vez naqueles troços emblemáticos e agora do lado de dentro foi sem dúvida muito especial. Portanto, a primeira participação nesses troços, a primeira participação no Rally Portugal, que é sempre uma coisa muito, muito importante e especial, e estar à frente de tanto público numa prova do Mundial, portanto sempre
sempre foi muito positivo e é o que eu recordo. Portanto, negativos tenho alguns, claro, alguns acidentes, portanto, são sempre mais negativos, mas pronto, consegue-se sempre retirar coisas positivas disso e é isso. E falando um pouco disso, já teve assim algum momento que pensou em desistir da sua carreira? Não diria desistir, já tive alguns anos de competição, não tenho muitos, mas diria, sim, alguns abdicar, portanto, alguns momentos de necessário abdicar, sim, já tive alguns, portanto, tive um acidente o ano passado, tive que abdicar do resto do campeonato por falta um bocadinho também do stop, portanto, para pôr o carro todo direito e também bastante financeiramente consumiu, portanto, a verba do campeonato. Isso é importante, já abdiquei de alguns, desistir não, porque fica sempre lá o bichinho, portanto, para voltar a fazer qualquer coisa, mas sim, abdicar, sim, já. Eu por acaso recordo-me desse acidente do Ford, que Sim. foi um enrolanço grande, e depois lembro-me do seu pronunciamento também nas redes sociais, e pronto. Agora questiono se conseguisse mudar um momento na sua carreira, qual é que mudaria? Não sei se seria esse do Ford, ou se... Não mudaria nada, e mesmo tendo situações negativas não mudaria nada, porque todas as situações ditaram de certa forma outras e não mudaria nada. E qual foi assim o momento mais difícil que você passou dentro de um carro ali? É os acidentes é sempre os momentos mais difíceis. O acidente, apesar do acidente Rally Portugal do Ford ser sim, muito impactante, talvez o mais complicado, lembro-me que foi o de Hyundai no Campeonato Galego, talvez pela sensação que causou, portanto foi diferente, não é? Foi uma sensação de uma queda de uma altura grande e depois tudo o resto que aconteceu ali, de ficar num sítio muito difícil de aceder. Portanto, acho que foi essa situação mais difícil. E qual foi o carro que mais gostou de conduzir? O carro que mais gostei? Não conduzi muitos, mas já conduzi alguns. O que mais gostei, sem dúvida, que é o que eu tenho agora, o Skoda. Sem dúvida que é o Skoda que tenho agora, mas tenho outros especiais. Assim não dá, assim não dá. Agora questiono qual foi o carro que mais gostou de conduzir. O que mais gostei de conduzir é o que eu tenho agora, o Skoda, portanto em tudo é o que eu mais gosto, mas depois tenho outros carros que gostei muito de conduzir. Não conduzi muitos, mas lembro, por exemplo, o Lebos, que tenho algo especial sempre que os conduzo, ainda conduzi este fim de semana, o Evo 9, e portanto são carros que eu guardo muito carinho e gosto muito, sempre que consigo andar neles, mas depois também houve um que me marcou que, apesar de ter feito apenas um rally e ter corrido mal, foi um Peugeot 208 R2, adorei aquele carro e a sensação do barulho e portanto tudo o que o carro proporciona. Também foi um carro que guardei muita curiosidade de um dia voltar a conduzir. Você falou agora dos carros que mais gostou e em termos de rally, você prefere asfalto ou terra? Eu diria asfalto aqui há algum tempo, mas ultimamente nos últimos anos tenho feito mais terra, portanto acho que me divido muito entre os dois, gosto muito dos dois pisos, gosto mais a precisão do asfalto, mas a diversão da terra é incomparável e portanto se tivesse apenas que talvez escolher um piso, escolhia a terra, sem dúvida. Rallies e terra é rallies, sim. Agora fugindo um bocado desse assunto, há alguma qualidade que acha essencial para quem quer ser piloto de rallies? Alguma qualidade? Assim, a qualidade é querer muito, não é fácil, mas sim, diria muitas qualidades que é necessário ter, mas sem dúvida que destacaria o querer de preparar bem os rallies, preparar bem as épocas, que depois é essas dificuldades que nós temos que conseguir preparar bem épocas, que antes, acima de conduzir, é conseguir conduzir e estar a partir de um rally. E portanto diria bastantes coisas, mas sem dúvida preparar bem uma época, preparar bem os rallies e fazer o melhor que consigamos depois quando estivermos no rally. E falando um pouco disso, como é que você equilibra a sua vida pessoal com o tempo que se dedica aos rallies? Eu tenho uma equipa que me ajuda, que ainda hoje me ajuda, portanto, a preparar e a conciliar um bocado,
mas divido-me entre o trabalho à semana e, portanto, quando tenho um rally, um bocadinho a preparação conciliado ao trabalho, o rally. Agora, depois, quando há semanas de rallies, é sempre mais complicado, tenho que fazer reconhecimentos e isso tudo acarreta muito tempo, mas consigo bem conciliar. Você recorda-se de algum momento engraçado que viveu dentro do carro de rallies? Algum momento engraçado? Isso tenho muitos engraçados, assim, talvez o mais engraçado foi no Campeonato Galego, em 2021, portanto, como copiloto na altura. Acho que posso dizer o Nuno Almeida. Numas ligações, portanto, quem faz o Campeonato Galego, aqui em Espanha, temos sempre a dificuldade, portanto, tem muitos radares nas ligações e temos que cumprir sempre o código. Obviamente como em todo lado, mas lá é muito complicado as ligações porque é velocidades muito baixas e tem sempre controles da polícia e, portanto, são velocidades às vezes baixas e que proporcionam cansaço, não é? E foi uma altura que eu dizia às vezes à minha equipa, e o Nuno às vezes adormece em ligações, mas nunca se engana numa ligação. Nunca se engana, portanto, quando é a altura de dizer o trajeto, e as pessoas, algumas até não acreditavam. E eu, na altura, decidi ligar a câmara e lembro perfeitamente que era uma sequência de rotundas e aquilo entre rotundas tinha 1 km. E eu saio de uma rotunda e pergunto, olha, na rotunda, qual é a saída? E ele adormeceu. Portanto, fizemos 1 km e quando chegou mesmo à rotunda, eu acordei e disse, é em frente. Portanto, é um momento que guardo e é muito engraçado. Proporcionam-se muitos bons momentos, rallies, e esse é um deles. Você já teve assim, algum momento que uma falha técnica obrigou a improvisar? Sim, os rallies têm sempre, por vezes, a possibilidade de haver uma falha ou outra e que consigamos improvisar. Em situações de um para-choques pendurado na terra, que às vezes pode acontecer, portanto, essas situações dá para remediar. Mas sim, dentro dessas que é possível socorrer e fazer alguma coisa, temos algumas situações que isso já aconteceu. Agora diga-nos como é que é o ambiente entre pilotos. O ambiente é bom, sim, o ambiente dentro geral, as pessoas gostam todas de fazer a partilha, de conhecimento e um bocadinho dos momentos fora do carro, e quando os pilotos se encontram, o ambiente é sempre bastante bom. Claro que depois naquelas estações há um ou outro rally que estando ali a disputar muito perto ou ao segundo, pronto, pode haver ali um bocado mais tenso, mas no fundo os pilotos são todos muito bons para os outros e é um ambiente muito bom. E você já criou amizades nos rallies? Sim, já criei muitas amizades e ainda hoje tenho amizades para a vida e sem dúvida que o rally proporciona isso, que é parte muito boa, e ainda hoje a minha equipa, toda a gente me acompanha, portanto muita foi parte de conhecer nos rallies e ainda hoje são pessoas que quero e vou levar para a vida. Qual é que foi a maior lição que aprendeu na sua carreira? A maior lição é que sempre nos momentos mais negativos conseguimos sempre retirar coisas positivas. Portanto, nas últimas 2 épocas não foram nada fáceis. Portanto, o acidente com o Fiesta, e este ano tive um acidente de moto, quando parti um braço e estive ausente de grande parte do campeonato. Mas dentro desses momentos mais negativos retiramos sempre coisas positivas, quer pelas pessoas que nos acompanhem, que mesmo estando a ter maus momentos ou dificuldades, às vezes na época há ali sempre pessoas que nos conseguem acompanhar e que é sempre bons momentos que conseguimos retirar tudo isso. E depois sim a partilha com o público, mesmo podendo não estar a correr conforme gostaríamos, às vezes uma época, um rally, por sentir o carinho do público é sempre muito bom e é das situações que eu retiro. Portanto, mesmo em situações negativas, há sempre qualquer coisa que conseguimos retirar e aproveitar. E como é que você vê o futuro dos rallies em Portugal? O futuro dos rallies, sem dúvida que a Federação nos últimos anos tem feito
algumas melhorias e tem procurado mais jovens para o desporto, que é muito bom, que estava a necessitar. Agora, sim, já estão a ser feitas várias coisas. Agora gostaria de talvez outras situações, porque acho que além de que é importante captar jovens para o desporto, depois também é importante assegurar ou manter ou ajudar alguma da continuidade após. Portanto, acho que é outra situação que possivelmente nos próximos anos podemos ter dificuldade, que é acima de tudo captar jovens, mas depois também saber continuar e cultivar portanto, a sua estadia nos rallies. Agora vou questionar como é que vê o seu futuro nos rallies. O meu futuro nos rallies, portanto, estou na fase agora de preparação de uma nova época, sendo bastante complicado. Portanto, estima-se que o Campeonato Nacional vai aumentar ainda o número de provas, ainda nada certo, mas estima-se que sim, e portanto vejo nos próximos anos uma muito divisão entre a minha ocupação profissional, portanto de empresa, e os rallies. Portanto, gostava muito de montar uma época a tempo inteiro no Nacional, mas é cada vez mais complicado, seja pela divisão de tempo entre profissional e depois também os rallies, seja em termos de financeiros, e conseguir montar uma época de início ao fim. Portanto, é cada vez mais complicado. Muitos poucos, portanto, eu tenho apoio muito familiar e de alguns dos meus outros parceiros, mas portanto montar uma época para o Nacional, e voltando um bocadinho à questão atrás que respondi, é muito complicado, e gostava muito que fosse feito um incentivo e inscrições talvez mais reduzidas para, por exemplo, pessoas que menos de 30, já digo menos de 30. Portanto, acho que esse incentivo era muito bom ter para os pilotos, não só para os pilotos virem para os rallies, mas depois também para continuar. Que conselho é que deixa para quem quer começar neste desporto? O conselho que daria é tentar conhecer pessoas e procurar ali um bocadinho de ajuda de quem já esteja cá dentro. Portanto, por vezes conseguimos atalhar alguns caminhos e ter boas recomendações ou aconselhamentos. Portanto, era procurar pessoas que nos ajudem, pessoas que já estejam dentro do desporto, e acima de tudo aproveitar esses todos os conselhos e ver qual é a melhor situação para nós, e que sem dúvida que há muitas pessoas a querer ajudar e que ajudariam de um grado de pilotos que querem começar. E se você pudesse escolher qualquer carro e qualquer rally no mundo para correr, qual é que você escolhia? Assim, tenho alguns, mas diria, por exemplo, nunca fiz o Rally Portugal completo, fiz sempre o Rally Portugal para contar para o Campeonato Nacional, portanto o dia que contava. Portanto, diria que faria o Rally Portugal completo e podia ser com o meu carro, esse que eu levo. Muito bem, agradecemos muito a participação neste Obrigado, podcast. eu que agradeço. E pronto, estamos como concluído, e é isso. Muito obrigado. Obrigado. Yeah.